superou nos últimos anos o seu conceito de verão de sonho. Férias grandes. Um mês inteirinho de férias, fora de casa, em locais onde vai como viajante e se integra como local, sem saber se regressa. O telemóvel e as suas 1000 notificações? Existe, mas não manda. E os livros, sempre os livros, mas lidos de forma diferente. Sem pressa de acabar para começar o próximo. Sem a consciência subtil do que deveria estar a ler. Apenas o livro e o tempo, que nestas semanas tem uma textura completamente diferente. O que a Anitta foi percebendo ao longo dos últimos anos é que as leituras de verão ficam. E ficam de forma diferente das que lê durante o resto do ano. Entram mais fundo. Aparecem mais tarde em conversas que não têm nada a ver com livros. Formam ligações que a agenda do resto do ano não deixaria formar. Durante algum tempo, achou que era a qualidade dos livros. Depois percebeu que era o estado em que os lia. A mente em modo de verão não é uma mente de férias. É uma mente que finalmente tem espaço para funcionar de outra forma. Mais lenta, mais associativa, mais reflexiva, menos orientada para o output. O tipo de pensamento que produz as ideias mais interessantes e que é sistematicamente sacrificado durante o resto do ano. Este é o último episódio antes do verão e a Anitta não vai fazer recomendações. Talvez. Olá, Eli. Olá, Billy. Não vamos partilhar listas, não é? Mas já tens a tua mala de férias pronta com os 300 mil livros? Pensada, pronta não, mas pensada sim, pensada sim. Eli, tu diz-me lá, de que forma é que tu te vais comprometer a não partilhar listas? Não posso. Não posso. Era para não ser só mais um daqueles episódios em que tu vais passar a fazer scroll down rapidamente só para chegar à lista de livros recomendados, não é? Na verdade, nós vamos, de certeza, recomendar uns 300. Mas, na verdade, não precisas de fazer scroll down porque aparece nas notas do episódio. Também é verdade. Portanto, Até tenho o trabalho facilitado. Exato. Abrindo a app no telefone ou abrindo o site no computador, está lá os links todos. Eu não percebo, nem entendo. Aliás, eu acho que se eu estivesse aqui a pensar, não posso dar recomendações, não posso. Isto não ia fluir, não sabes viver assim. Não sei viver assim. Não sei, até porque os livros são como as cerejas, se tu reparares. Não é? Sim. Por falar em cerejas, não é? Porque estamos na temporada delas, ao dia que gravamos. Mas tu começas por um, vais puxando, depois queres ler mais um deste autor, depois não sei o quê, nananana. E é um Olha que eu ontem estive, o meu final de fim de semana foi delicioso no Coliseu do Porto, a ouvir o Salman Rushdie à conversa com o Alberto Manguel. Pá, que delícia! Assim, foi 1 hora de conversa, ok? Por causa das questões de segurança com ele. Tivemos todos de chegar bastante mais cedo. Mas a conversa fluiu, super bem conduzida pelo Alberto Manguel, deliciosamente conduzida e muito surpreendente, porque eu já li alguns livros do Salman Rushdie, mas sempre achei que era um homem sisudo, assim, mais, não sei, introspectivo, mais complexo, e coisas maravilhosas, ok, assim, reflexões que têm sempre muitas camadas associadas, mas ditas com uma leveza, com um sentido do humor, pá, soltei imensas gargalhadas lá pelo meio. Então terminei, nós tínhamos, o Babel foi a primeira edição de uma ambição que eu acho absolutamente louvável e de celebrar para, não só para a cidade do Porto. Eu acho que é exatamente um evento
de relevância nacional, europeu, mundial, ok? Extremamente bem organizado, muito ambicioso, mas muito bem conseguido. Mobilizou a cidade, mobilizou muitas das vozes mais icónicas, outras menos conhecidas, criou uma série de equipamentos, criou, olha, em parceria com a Dua Lipa, o Manifesto Library, que é num dos andares da Livraria Lelo, tens agora uma sala, só com livros que foram banidos em algum ponto do mundo, ok? Achei incrível. Portanto, assim, uma iniciativa incrível e que fechou o meu fim de semana com chave de ouro com esta conversa. E então, para qualquer dos eventos, tu tinhas de levar um livro na mão, ok? Para além de teres o bilhete, só entravas com um livro físico na mão. E então, enquanto lá estava à espera, estava a ler finalmente o Vegetariana, uma leitura leve, leve e que dispõe bem. E dispõe bem, é verdade. E o João estava a ler o Sr. Brecht e o Sucesso, do Gonçalo M. Tavares. E tipo, era impossível, porque ele estava às gargalhadas o tempo todo a dizer: isto é a minha alma gêmea, ele tem o mesmo sentido de humor que eu. Mas tu sais de lá e aquilo que estavas a dizer das cerejas e dos... Tens de ler, a minha lista de livros aumentou exponencialmente. Então tenho um problema grave entre comprar livros e adicionar à lista dos livros que quero ler. Não sei, não tenho anos suficientes. E eu lamento informar-te, mas eu também estou a ler um livro tão giro que quero muito recomendar. Quer dizer, recomendar não, porque eu não vou recomendar. Vou-me abster de recomendar, vou só mencionar. Vou referir de passagem. Gosto. Vamos referir de passagem a alguns livros. Vou referir assim de passagem. Então, eu andei a ler, eu estive a fazer a formação como coach de equipas. E tu sabes como é que eu sou, monolivro, não é? Portanto, tinha que ler aquele livro. Li o livro e tinha monogamia até nos livros. Acho muito bem. Ou pelo menos nos livros, não é? Ninguém vai ouvir isto. Não, isto é entre nós, ninguém nos ouve. Enfim, o livro sobre coaching era sobre o que era, não era, pronto. E às tantas já estava a pensar, está-me a apetecer assim, algo assim. Eu não sei se, o que é que... e depois tinha lido o tal de fantasia também, que, ok, já ficou estabelecido, já ficou conversado. Dei 5 estrelas ao Dune 2, só para que saibas. Ok. E eu prezo muito a tua opinião, porém, não tenciono ler. Mas, quem sabe, no futuro. Não sei, eu não digo de hoje para amanhã que nada mude na minha vida, mas pronto. Então, estava-te a dizer que estava assim com saudades assim de ler um livro, que fosse mesmo saboroso, delicioso, daqueles... E aconteceu aquele evento maravilhoso que é a Feira do Livro. Agora foi aqui em Lisboa, não é? Acho que terminou dia 14 de junho. E eu fui, sei lá, se calhar no próprio dia 14... Não, foi assim perto do final, porque foi quando deu. Desgracei-me, sobretudo no stand da Tinta da China. A Tinta da China, para além de ter livros, os textos são muito interessantes, mas os objetos em si são maravilhosos, são deliciosos, mesmo as capas moles, são objetos muito bem conseguidos, muito bonitos. Dá gosto a gente estar ali, folhear o próprio papel, toda a experiência tátil, é tudo bom. E lembrei-me de umas, se calhar não recomendações, mas referências de passagem, da nossa Mónia. Eu estou sempre a falar das recomendações da Mónia porque ela vai contando aquilo que lê. E há coisas assim que me chamam a atenção, e estas chamaram muito a atenção, porque ela recomendou livros de pelo menos estas duas autoras brasileiras. Aquele ficou-me assim debaixo do olho, e na Feira do Livro aproveitei a oportunidade e falei, quer este, olha, e se comprar 3, o quarto é oferecido. É. Tipo, não me diga. Foi eu que nem me apetecia. Não me diga. Pronto.
E oferecemos também aqui uma sacola de pano. Está bem. Resolveu-te os problemas todos. Não tinhas de escolher, não tinhas de reduzir demasiado a escolha e ainda por cima tinhas meio de transporte, um modo de transporte. Pronto, e foi isso. Portanto, olha, então comprei. Depois A Louca Sou Eu, da Tati Bernardi, pá, que é assim um livrinho fininho com umas crónicas. Apesar de tudo, as crónicas têm uma certa sequência, mas são crónicas deliciosas. A maneira como ela escreve é tão bom ler coisas muito bem escritas. É assim, é muito giro. E assim, uma escrita muito solta, muito como é que eu hei de dizer? Não é com marcas de oralidade, mas com marcas de um pensamento rápido. Eu adorei. Espontâneo. Sim, e depois é engraçado porque ela vai construindo umas determinadas metáforas e depois vai buscando as mesmas metáforas e vai aplicando à frente, mas sempre com muito giro. Eu dei bastantes gargalhadas, desfrutei imenso. E depois entrei no mundo da Giovanna Madalosso, também recomendado pela Mónia, não me lembro qual foi o livro que a Mónia recomendou. Eu comprei todos os que havia na Tinta da China e comecei a ler. Primeiro li a Sweet Tokyo e agora estou a ler a Batida Só. Pronto, então a Giovanna Madalosso é assim um colosso. Ela escreve também muito bem. Não é tão cómica quanto a Tati Bernardi. Eu penso que as duas escreveram também para a televisão, não tenho a certeza, tenho essa sensação. Achei incrível como a Giovanna Madalosso, com quase nada, faz uns livros incríveis. Portanto, não é, sei lá, não é aquela história que tu queres saber como é que continua, é aquela história que tu queres continuar a ler porque é tão saborosa. É aquela arte de escrever sobre nada, acho incrível. Claro que os livros têm uma história e têm analepses e coisas assim, portanto o Sweet Tokyo então tem analepse e conta uma história, claro, mas é uma história sobre muito pouca coisa e é incrível como ela trabalha o texto de uma maneira tão deliciosa pronto, eu estou absolutamente rendida. Ainda tenho ali mais um que não me lembro como é que se chama, mas é uma capa azul clara. E também comprei não sei se é um novo, se não, da Dulce Maria Cardoso, que tem uma capa vermelha, mas cujo título daqui não consigo ler. Mas eu vou pôr na show notes. Também da Tinta da China. Okay. E acho que é romance também. E pronto, enfim. E sentes que com o aproximar do verão, não só a tua largura de banda, mas a banda em si é diferente? Eu acho que essa é uma boa pergunta. Eu acho que sim, que a banda é diferente no verão. A disponibilidade é diferente. A capacidade de nos entregarmos à leitura é diferente também. Eu estava-me aqui a lembrar de um verão qualquer em que eu li um livro que tinha sido, eu tenho que ir procurar o título, mas tinha sido escrito por uma investigadora e aquilo tinha sido a tese de doutoramento dela sobre a parte legal das offshores. E tu vais dizer, que interessante, mal posso esperar por Não ler. posso julgar. Pronto, eu pensei, tipo, eu à partida fico assim, isto realmente não vai interessar nem ao Menino Jesus. Mas é um livro de não ficção. Achei tão interessante. Como é que ela conta a história, o caminho do dinheiro, o percurso do dinheiro, e ela diz que é só a parte legal, que ela não mergulhou na parte obscura das offshores, portanto só está na parte legal das offshores. E primeiro, aquilo foi daqueles livros que eu li numas férias de verão, imagina. Talvez Estavas refém de alguém, de alguma coisa? Pisca 2 vezes. Pisca, exato.
Foi uma enorme surpresa para mim. Como é que um livro sobre esta temática de não ficção me interessar tanto e me interessou tanto, tanto, tanto. Então, eu não sei, se calhar, se eu estivesse no meio do período letivo, com menos tempo para ler, com menos, se calhar, energia, se calhar aquele livro não teria tido o mesmo espaço e a mesma atenção. Eu acho que se calhar tu estavas à espera da resposta. Sim, no verão só me apetece ler coisas fáceis, não sei o quê. Ai, não, 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 não. Por acaso não estava. Tenho Pronto. mesmo curiosidade de se há alteração dessa predisposição, não é? Se deixamos de estar num registro menos. Eu acho que entendo aquilo que estás a dizer. Eu estou menos seletiva, ou seja, menos restringo menos, porque a noção de tenho imenso tempo para ler, tenho imenso tempo, posso ler o que me apetecer, não me faz considerar 300 mil vezes antes de começar a ler um livro, não é? E de ver todos os que estão disponíveis para ver qual é que é o que faz sentido ler nesse momento. E depois há outro tema, é que eu normalmente de férias, em vez de levar os livros físicos, levo o Kobo. E então, eu normalmente, como eu escolho os livros no Kobo, e foi como escolhi o tal de fantasia, o The Book of Love, foi deixa cá ver, e eu estou aqui com o dedinho a fazer scroll, para quem não está a ver, deixa cá ver, olha que giro, este é um título interessante, e ponho-me a ler. O que é que acontece? A meio das férias, aqueles que me tinham chamado mais a atenção já estão lidos, e depois começo a ir ver aqueles que já não estão Sim. na primeira liga da atenção, se calhar já estão na segunda distrital. És que adoro as referências ao desporto. E não é que sejam maus livros, é só porque por alguma razão não me chamaram a atenção. E pronto, e foi nesse verão, acho que li esse do dinheiro, li uns policiais que são uns clássicos americanos, que eu não sabia que eram clássicos americanos, não sabia de nada, aquilo foi-me parar ao Kobo e eu li, pronto. Foi-me parar por acidente, sou eu que ponho os livros no Kobo, mas mesmo assim não sei como é que foi lá parar. Portanto, acidentalmente foi lá parar e eu li. Portanto, no fundo, no verão, acho que existe, reúnem-se esses dois fatores para mim, que é os que me chamam mais a atenção já estão, já despachei, e depois vêm os outros, digamos. Começamos ali a rapar o fundo do tacho do Kobo e a ver o que é que encontramos, e depois encontramos coisas muito giras. Sim, eu neste momento não consigo ver o fim da lista no Kindle. E por culpa de duas coisas, ou o projeto Gutenberg, e daí tens lá os clássicos todos, tens imensos livros disponíveis, e depois uma coisa que se chama Book Hub, que tem todas as promoções, tens os livros a 99 cêntimos e a 1 euro, e tu pensas, é só mais um. E neste momento tenho livros que dão para, ao ritmo que estou a ler, de cerca de 30 livros por ano, dá-me para pelo menos 5, 6 anos, se não comprar mais. Mas não quer dizer que não aumentes o ritmo de leitura. Não, eu por mim aumentava, claro. E se a Anitta resolver fazer um retiro, então... Ui. Olha, a gente já fala sobre o retiro, mas eu também queria aqui dizer que também temos a Biblioled, que é uma coisa... Que não funciona no Kindle. Pois, eu também não consigo usar bem com o Kobo, ou pelo menos não explorei o suficiente, mas pus a app no iPad, a experiência de leitura não é exatamente a mesma, mas mesmo assim acho fabuloso, porque acabas por ter acesso imediato ao catálogo que existe disponível em digital na biblioteca da tua zona de residência. Portanto, acho isso também, acho maravilhoso, acho ótima a iniciativa. Estou curiosa, não sei se já existem lá audiolivros ou não, mas acho que audiolivros também pode ser uma experiência gira. E agora, pronto, fico com vontade de explorar mais. Haja tempo. Haja tempo. Olha, isso dos audiolivros é uma boa questão. Eu nunca me deu para experimentar.
Aliás, mentira. Eu li um excerto quando andava na febre do Faith, Hope and Carnage. Achei que, lido pelo Nick Cave, era assim uma cena espetacular, não é? Mas depois fiquei desiludida. Não necessariamente pela qualidade da leitura, porque é tudo menos, não é? É tudo menos desilusão cada vez que aquele homem fala. Mas era exatamente um audiobook, ou seja, não eram. Eu acho que estava com uma ilusão qualquer absurda, que não fazia sentido, de que ele ia colocar as conversas, ok? O diálogo entre os dois. E não. E eu disse, pá, não sei se gosto da experiência de ter alguém a ler para mim. O meu ritual, eu lia para os miúdos quando ainda não sabiam ler, não é? Portanto, nas idades todas, acompanhado cada um dos 4, ia lendo para eles, e eles adoravam isso. Mas para mim, ainda hoje estava a fazer a experiência, que estava a fazer um retraining da B Corp para os novos standards, e tens vídeo, mas tens o script por baixo. E eu pus o vídeo em silêncio porque eu prefiro ler em silêncio e não estar a ouvir alguém a falar. Por isso é que eu acho que também não ouço tantos podcasts, não sei porquê. Mas ainda não me converti. Ouvir para mim não é de toda a mesma experiência que ler. É curioso porque eu gosto muito, muito, muito de ouvir podcasts e, ao que sei, há algumas pessoas neurodivergentes que me dizem que não conseguem ler um livro porque não conseguem fazer aquela tradução que existe das palavras que tu vês escritas à tua frente para as imagens que tu representas na tua cabeça. Não conseguem, aquelas que eu não consigo representar. Não consegues. Por isso eu nem sei como é que tu gostas de ler, pronto. Não, enfim. Mas há pessoas que não conseguem fazer essa tradução assim, de uma forma relativamente rápida, que lhes exige muito esforço e concentração para conseguir. E então que se cansam ou que chegam ao final da frase já não se lembram do princípio. E curiosamente, essas mesmas pessoas dizem, mas a audiolivro funciona lindamente, porque eu através da audição consigo entrar nesse mundo. E então eu acho fabuloso, acho que não há certo nem errado, acho que há preferências pessoais e ainda bem que há diferentes formatos para nós experimentarmos aquele que gostamos mais. Mas eu adoro ler, não sei se adoro audiolivros, mas adoro podcasts, sobretudo podcasts de conversa. Adoro. Gosto imenso, é como se estivesse tipo mosquinha a ouvir as conversas alheias. Mas não só, por exemplo, um dos meus podcasts favoritos é o Hidden Brain, que fala sobre psicologia, enfim, mas de uma maneira muito interessante. E gosto imenso de como é que é o fio condutor da história, como é que eles fazem o fio condutor. Acho que aquilo está lá próximo da arte, não é? E então é uma coisa que eu gosto imenso. Depois, imagina, gosto imenso de ouvir o antigo Governo Sombra, que agora é o programa cujo nome estamos legalmente impedidos de dizer. Adoro ouvir as conversas entre aqueles 4, muitas vezes discordar ativamente de uns, concordar ativamente com outros. E depois, para a corrida, é a companhia perfeita, porque a música, o que é que acontece na música? A música tem uma determinada batida e a tendência é ir correr ao ritmo da batida. Se a batida for um bocado mais acelerada, depois já não consigo acompanhar e aquilo gera-me ali uma dissonância. E então o podcast não tem nada disso. Há momentos em que passa para segundo plano, tipo como se fosse assim um white noise de fundo, e a minha cabeça viaja enquanto estou a correr. Outras vezes não, estou a prestar atenção e a aprender imensas coisas. Agora, audiolivros, não sei, se calhar têm que ser muito bem lidos. Já ouvi dizer que o Tom Lake da Anne Patchett foi lido pela Meryl Streep. Esse, por exemplo, tenho muita vontade de ouvir. Mas qualquer coisa que a Meryl Streep diz tem impacto. Onde a Meryl Streep toca, ela tem toque de Midas, é assim,
Maravilhosa. É maravilhosa, é maravilhosa. Então e tu, como é que é a tua leitura estival? Desorganizada, muito free-flowing, muito ao sabor do tempo e ao sabor do vento e ao sabor dos dias. Eu continuo a levar algum livro físico, algum livro mais pequeno, mas continuo a levar. Depois é o Kindle. O ano passado levei o meu Scribe, porque eu gosto de ir escrevendo também, não no livro que estou a ler, mas gosto de ir escrevendo nos meus as minhas morning pages, que na verdade nas férias são o momento em que elas mais acontecem. Mas não gostei da experiência, porque o Scribe é grande e, portanto, eu não tinha carteiras onde ele coubesse. Então ele é ótimo para, não é? E no dia-a-dia continua aí comigo para todo lado, porque tenho os meus livros, os meus cadernos, os meus livros de apontamentos, todos lá. Mas não é muito portátil. E então, cometi uma loucura e comprei um Paperwhite. Ai. Explica-me o que é isso, que eu não sei. É um Kindle Paperwhite, é assim mais pequenininho. É do tamanho de um livrinho de bolso, praticamente. Eu tinha de ser Kindle porque tenho lá toda a minha livraria para as férias. E está carregadíssimo até cima, com um monte de livros. Eu tentei fazer o Next in Line para ter uma certa ordem a dizer, vou antecipar, né? Tipo, vou ler este livro a seguir. Mas depois chega o momento e faço scroll interminável e depois vais ser tu. E não faço de todo. As leituras mais leves, ou aquelas leituras que fazem menos pensar, eu uso-as mais. Eu dei por ela que acabam por ocorrer mais durante o ano e não nas férias. Porque quando eu tenho a necessidade de limpar, o meu cérebro ao longo do ano, e a leitura serve-me para isso. Okay? Obviamente que tenho leituras mais sérias e que tenho leituras mais técnicas ou livros que são complexos e que me fazem pensar e que são escolhidos exatamente por causa disso. Mas nas férias eu acabo por ler livros bastante mais... Quer dizer, a vegetariana, não é? Comecei agora, que se tudo correr bem acabo antes de ir para poder levar outro na mão. Um que disponha melhor ao faz favor. Olha, mas o ano passado li o Atos Humanos, que também não é, duríssimo, mais ainda do e que é da mesma. Não é? Sim. Li o Atos Humanos, li o Acontecimento da Annie Ernaux, li, não sei, uma série de livros assim, duros, não é? Que te fazem refletir, mas em que eu estou efetivamente com tempo, com disponibilidade para os deixar processar e deixar que fermentem. Eu acho que esta ideia de pensamento difuso claramente funciona, no meu caso, acontece muito mais durante os períodos em que estou relaxada, em que estou sem a pressão da agenda e do calendário e dos 300 mil eventos. E então todas as associações, todas as ideias que às vezes nem se conseguiam formar, acho que falamos num dos últimos episódios, falávamos da questão do tédio, não é? E de já não sabermos estar entediados e do facto de os pensamentos não terem tempo de se formarem naturalmente, não é? De serem quase arrancados à força, e durante as férias isto tem esse espaço. E portanto os livros que eu acabo por ler são livros que exigem alguma da minha atenção, ou que exigem que eu esteja presente. Acaba por ser um bom momento nas férias estar presente para
e com estes livros? Olha, um livro que eu li durante o ano letivo e que teria sido bom poder ler durante as férias foi o Remarkably Bright Creatures, da Olha que eu tenho para Sheldon. ler! Lê nas férias. Ok, vou pôr. Porquê? Vou criar uma next in line. Porquê? Summer Porquê? reading. Eu vou explicar o porquê. Porque tu começas e não consegues parar. Não é não desejas parar, é não consegues parar. E depois o que é que acontece durante o ano letivo? Acontece que começas a roubar horas à cama. Porquê? Porque durante o dia tens os teus compromissos, depois vais-te deitar toda contente, começas a ler e quando dás por ti é 1h30 da manhã. Não sou eu, asking for a friend, não é? Pronto. O que é que acontece? No dia a seguir, o despertador toca e tu não acreditas na tua vida. E o que é que acontece? Pensas, bom, esta noite tenho que me deitar mais cedo e tenho que me deixar dormir mais cedo. E vai daí o que é que acontece? Estás a ler, distrais-te, quando dás por ti já não consegues abrir bem os olhos e é 1h30 da manhã. E tu pensas, oh meu Deus, e amanhã? E depois o que acontece é que no dia a seguir toca o despertador e tu prometes que sim, essa noite tu vais deitar mais cedo. E o ciclo vai se repetir as noites todas que forem necessárias até ou chegares ao fim de semana ou acabares o livro. Portanto, Se a minha família me abandonar, eu digo que a culpa é tua. Mas também, olha, se te abandonar e ficares com esse livro, também não ficas mal. Pois também é isso. Eu há pouco tempo falava em conversa com a minha irmã, estávamos de fim de semana, e ameacei o meu adolescente mais velho que eu ia atirar à água e que só não atirava naquele espaço porque depois tinha de ir buscar pedacinhos dele abaixo, não dava jeito nenhum. E ele disse-me qualquer coisa, mas depois ias preso. E eu disse, juras? Prometes? Se for numa daquelas celas de alta segurança que fica só para mim, eu acho e que me deem livros. Que te deixem levar livros e que tenhas luz suficiente, porque É senão isso. é uma maçada. É isso. Imagina que depois tem uma janelinha pequenita e depois não tens luz suficiente, depois é uma maçada, depois ainda por cima o braço já começa a ficar curto. Não, é aqui uma conjunção de fatores importante, não é? Mas pronto, mas o Remarkably Bright Creatures é um desses. É um desses. Eu lembro-me daqui a uns anos, no nosso estado de exaustão, nós andarmos a falar de fazermos uma cirurgia qualquer só para termos uns dias no hospital para descansar. Sim. Isto é horrível. Estado de desespero dos primeiros tempos de parentalidade são... Pronto. É muito giro. Quem nos está a ouvir e que está a pensar ter filhos, vão em frente. Pronto. Sim. Um dia uma pessoa recupera. Depois, passado algum tempo, as coisas acabam por estabilizar. Isto pode soar mal, mas pronto. Eu acho que dá para perceber o sentido. Mas eu vou-te dizer, sou tão chonesita que eu acho que eu não durava nem um dia lá. É muito bom. Olha, por falar em livros e leituras, quero aqui trazer um tema que é a dificuldade do nosso clube do livro escolher o próximo livro, porque já tivemos que fazer 2 voltas presidenciais. Isto tem acontecido frequentemente, não é? São demasiados livros bons para lermos. Estava a comentar que eu estava a ler uma entrevista, não era a ler uma entrevista, vi um excerto de uma entrevista da Patrícia Reis, em que ela estava a falar do seu último livro, O Lugar da Incerteza, que tu leste há pouco tempo, e falava também do processo da escrita da biografia da Maria Teresa Horta. E estava a comentar aqui em casa que o Clube do Livro da Anitta tem-me aberto e tem-me despertado para as autoras portuguesas que estavam muito fora do meu radar, confesso. Não sei por que motivo. E estava chocada a ver estava a ver no Goodreads alguns dos livros e estava a pensar, tem muito poucos reviews, tem muito poucas
poucos comentários. Um livro com 80 reviews é não existente. Mas, Ellie, isso é porque os cool kids já se passaram todos para o Storygraph, ok? Sim, mas no Storygraph também não tinha. Tem um ponto, independentemente de ser Goodreads ou Storygraph, é a questão de não estar no nosso radar e de ser unanimemente celebrado pela qualidade, pela ousadia, pelo disruptivo que são, pela qualidade. Mas só agora, porque nós também temos algumas, não é? Eu acho que temos a riqueza de ter diferentes gerações, diferentes backgrounds, de quem participa no Clube do Livro e de, neste momento, ser exclusivamente mulheres. Foi acontecendo, não foi premeditado, eu diria, mas traz tem-me aberto todo um mundo que eu acho que não estava atenta para e que é de uma riqueza incrível e, portanto, depois isso também se nota em momentos como a escolha do próximo livro para lermos, porque obviamente toda a gente tem muitas opiniões e há sempre não é uma short list, há uma long list de 300 livros sugeridos para se ler, não é? E neste momento conseguimos reduzir a 2, que eu acho que vamos para Ellie Shafak, mas enfim, pode haver alguma reviravolta ainda. Ainda por cima, porque na primeira votação nós tínhamos uma lista gigantesca e depois ainda chegaram mais uns livros candidatos. E nessas votações nós podíamos escolher mais do que um. Eu não vou dizer nomes, mas eu votei em todos. Não ajudou propriamente a encontrarmos o livro na primeira volta, mas encorajou pessoas a votarem em mais do que um. Eu não vou dizer nomes, mas eu não estava a conseguir escolher. E depois, quando aumentámos a lista, pensei, então os outros vão ficar tristes, eu também quero ler. Pronto, então votei em tudo. E o que é que acontece? Acontece que tínhamos vários empates e já tivemos empates algumas vezes. Só que não havia maneira de desempatar e então passámos à segunda volta. Esta segunda volta, contrariamente à segunda volta que vivemos em fevereiro, estava muito equilibrada até de alguma forma, porque gerava, enfim, não tínhamos como é que é, o bom, o mau e o vilão. Não tínhamos o bom e o vilão, e portanto tínhamos duas boas opções, de maneira que agora nesta segunda volta tu puseste só se pode votar num, que era para. Eu ainda tive voto num, voto no outro, voto num, voto no outro, voto num, voto no outro. E depois pensei, eu disse, não vou mesmo pôr isto, porque senão não saímos daqui, né? Chegamos a setembro, à data da próxima sessão, e não temos livro escolhido. E não temos, ou então lemos dois. Exato. Pronto. Que sacrifício. Os dois. Pois, a única questão é que em vez de uma sessão de 2 horas, precisávamos de uma sessão de 4. Sim, às vezes já temos dificuldades em terminar as sessões. Eu acho que com 2 livros ia ser um exercício praticamente impossível. Olha, mas eu tenho que dizer uma coisa, que na última sessão da Clara e o Sol, do Kazuo Ishiguro, eu gostei de ler o livro, mas depois da sessão do Clube do Livro, fiquei a gostar ainda mais do livro, porque foi mesmo, achei a discussão mesmo muito enriquecedora e então adorei porque de repente mostraram-me outros pontos de vista que enriqueceram ainda mais a experiência, então pá, adorei, acho mesmo, como é que eu hei de dizer? Vou-te contar, a minha primeira experiência de Clube do Livro foi no Panamá, com Anne Patchett, State of Wonder, e foi aí que eu entrei no mundo da Anne Patchett e adorei. Mas depois a gente reunia-se para falar sobre o livro e falávamos sobre tudo menos o livro. O que tudo sério? bem, tudo certo, eu por mim não há problema, mas ao mesmo tempo eu queria mesmo ter essa experiência, não é? Pronto, portanto, agora nós chegamos aqui ao Clube do Livro da Anita e falamos sobre o livro. Então é do género, afinal o Clube do Livro pode ser assim, falar sobre o livro. Está certo.
E isto para dizer que o que tem sido mais interessante é ver as maneiras diferentes, o que é que chama a atenção às diferentes pessoas e que associações é que as diferentes pessoas fazem. E então trazer isso tudo enriquece imensa experiência, na minha opinião. E eu estou completamente de acordo contigo. Nós temos. Normalmente, nós comungamos de valores, princípios, uma série de experiências até. E mesmo assim já temos opiniões diferentes, não é? Já as duas. Há pessoas que gostam de fantasia. É ficção científica. E. Não sei. Nas prateleiras escondidas, na parte de trás das prateleiras. E então, já as nossas conversas, eu acho que se complementam e trazem, às vezes, esta discussão boa de opiniões diferentes. Depois temos isso, de pessoas de áreas completamente diferentes, de décadas completamente diferentes, com visões diferentes e tornam mesmo muito, enriquecem imenso a nossa discussão. E há livros que, é o que tu dizes, a leitura do livro em si, se calhar, não deixaria... Estás a ouvir um Tamagotchi? Ouviste? Eu estou a tomar conta do Tamagotchi para a minha filha. Tenho-lhe a dar de comer daqui a bocadinho, que ela ainda não chegou da escola. Então, estou farta de ser gozada. Mas há livros que são que saem claramente enriquecidos no pós-leitura, nesta edição. Há livros que são polarizantes já na leitura e vamos partilhando no canal, no WhatsApp, as diferentes impressões e já sabemos quando chegarmos à sessão que vai haver quem odiou e vai haver quem adorou. E depois a discussão é maravilhosa, porque eu acho que foi com o Ecologia em que chegamos a ter defensores, porque o livro estava a ser ligeiramente atacado, e depois tivemos de entrar em defesa de um livro que eu gostei imenso, confesso, gostei imenso. Eu só quero fazer aqui um parênteses. Eu acho que atacado é uma palavra forte. Estava a ser questionado. Acho que é isso. Porque, por exemplo, eu lembro-me na sessão, ninguém questionava a qualidade da escrita. Não, de todo. Sim, é verdade. De todo. Houve algumas questões em relação ao formato, por exemplo. Em relação a haver várias linguagens diferentes. Portanto, aí acho que sim, não é uma questão de atacar, é uma questão de questionar, mas em relação à qualidade da escrita de todo e a ideia do livro em si é incrível, é brilhante e essa também foi apreciada. Mas lá está, estávamos assim com We Have Questions, não é? Uma altura em que estávamos a precisar de uma advogada de defesa e felizmente tu estavas lá. Mas é isso, mas não, tem... Mas eu ia dizer que as discussões têm exatamente essa riqueza, porque nós não coincidimos sempre nas opiniões. E, portanto, eu acho que não houve nenhum clube do livro em que estivéssemos... sim... É mesmo isso, só isto. E de não desenvolveres, não conseguires desenvolver sequer o ponto de vista porque estava tudo dito. E as discussões conseguem trazer sempre esse lado da interpretação pessoal de cada membro do clube, que é muito distinta e que não tem de ser contraditório, mas traz muitas camadas, ou identifica camadas. Cada pessoa, eu acho que identifica camadas que se calhar nós não vimos à primeira vista ou interpretamos de forma muito diferente.
E posto isso, fica o convite. A próxima sessão, à data em que estamos a gravar, ainda não tem data marcada, mas provavelmente vai ter à data em que sair este episódio. Portanto, vão a anitanotrabalho.com/clube do livro e aí terão todas as informações para saber como se juntar, qual é o livro, qual a data, e depois juntam-se também ao nosso grupo do WhatsApp, que é para irmos discutindo no entretanto. E quem sabe, olha agora eu a encostar a Bíblia à parede, um retiro com livros e chá e mantas no próximo outono. Quem sabe, fica aqui uma sugestão. Está lançada a ideia. O que é que nós queremos? Se vos interessar essa ideia de retiro com livrinho, chazinho, lareirinha, etc, ali para novembro, manifestem o vosso interesse, por favor, mandem-nos uma mensagem, um comentário no Instagram, que é para nós também irmos avaliando a viabilidade da coisa. A Anita vai só ali à biblioteca e já volta. O Anita no Trabalho é, nesta fase, um lugar para ensaiar ideias, perder certezas e sublinhar dúvidas existenciais ou só essenciais. Livro a livro, vai lendo a vida nas entrelinhas e tecendo ensaios sobre notas de rodapé e outras coisas importantes. Entre episódios, a Anita continua por aí, menos omnipresente, mas sempre disponível para conversas que não cabem num episódio. Podem encontrá-la no Instagram em Anita_no_trabalho e em anitanotrabalho.com, onde a secção Querida Anita continua aberta a cartas, perguntas, pensamentos inacabados ou outras ordens de desabafos. Anita no Trabalho é um podcast produzido por Ana Isabel Ramos, designer, ilustradora e mentora de criatividade em airdesignstudio.com, e por Eliana Soares, brand strategist em linkedin.com/Eliana Soares. Até à próxima nota de rodapé. Até à próxima.